Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos iniciar, na verdade, continuar o assunto de atomística, né, para o nono ano. E o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje é a parte que envolve tabela periódica. E a pergunta que a gente faz de início é: para que é que serve a tabela periódica, né? Qual é a finalidade de existir essa tal de tabela periódica? Bom, a resposta está basicamente uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Quando vocês têm, eu não vou falar em livro, porque geralmente coleção de livros é um pouco complicado para se fazer, mas vamos falar aqui uma coisa comum a todo mundo. Coleção de CDs, né? Que também já não é tão comum assim, porque nós estamos vivendo um momento agora que CD já está ultrapassado. Mas enfim, quando a gente usa muito CD, quando a gente tem uma coleção de muito tipo de música, né? De cantores diferentes, e são muitos CDs, o que é que a gente faz para organizar a nossa biblioteca de CDs, né? A coisa que a gente faz é organizar esses CDs ou em tipo de cantor, ou tipo de música, né? Enfim, a gente usa um critério para facilitar o encontro da música ou do cantor que a gente quer ouvir no momento adequado. Então a tabela periódica tem mais ou menos essa mesma finalidade, né? Ela vai ser criada, vai ser construída para facilitar o nosso entendimento, para facilitar o nosso acesso à informação de determinados elementos químicos que a gente precisar em algum momento, tá certo? Então ela vai conter todas as informações necessárias sobre aquele elemento químico ou sobre aquela família de elementos químicos que a gente está trabalhando naquele momento. Como a gente não é obrigado a saber tudo sobre os elementos químicos, né? Ter na memória todas as informações necessárias sobre aqueles determinados elementos químicos, o que nós utilizamos para facilitar nosso entendimento, a nossa compreensão ou a busca da informação sobre determinado tipo de elemento é exatamente a tabela periódica. Então, quando a tabela periódica começou a ser idealizada, foi quase que por acaso, né? Lá no século XIX, um russo chamado Mendeleev, Dmitry Mendeleev, né? Lá meados do século XIX, ele vai começar a construir meio que inconscientemente a nossa tabela periódica, né? Então ele estudava os elementos químicos, registrava, anotava isso em blocos de papel, né, sobre as características desses elementos químicos, e depois que ele construía as informações sobre esses elementos químicos, como por exemplo a densidade do elemento químico, né, o ponto de ebulição, o ponto de fusão, né, a reatividade de cada elemento químico, quando ele estabelecia esses critérios, essas características dos elementos químicos, ele então organizava isso em colunas, né? E depois que ele organizava essas informações desses elementos químicos em coluna, ele percebeu que os elementos que ficavam nessas colunas tinham propriedades parecidas, né? Ou seja, pontos de ebulição, pontos de fusão, densidade, reatividade eram propriedades que eram bem comuns aos elementos que estavam a quase todos na verdade, né? Aos elementos que ele construía, que ele colocava naquelas colunas. Então ele criou um quadro, e nesse quadro havia mais ou menos 60 elementos químicos, e esses 60 elementos químicos eram distribuídos, como eu falei para vocês, em colunas, e os que estavam nessas colunas, em cada coluna, né, tinham propriedades parecidas, distribuídas de acordo com a massa atômica desses elementos químicos. Então, perceba, essas propriedades, esses elementos químicos eram distribuídos de acordo com sua massa atômica, tá certo? Então, como é que acontecia isso? De cima para baixo, tá certo? E da esquerda para a direita, como é a tabela periódica atual, né? Então, o primeiro elemento químico era aquele que tinha massa atômica menor, e à medida que você ia para baixo daquela coluna, a massa desses elementos ia diminuindo. Para a próxima coluna, né, você tinha o elemento químico mais pesado em cima, e descendo você ia ter o elemento mais leve, tá certo? Mas aí essa classificação ela acabou não dando certo, por quê? Porque se percebeu que dentro dessas colunas que eram organizadas, né, por Mendeleev, havia elementos químicos que não tinham as mesmas propriedades que os outros. Então criou-se uma inconsistência nessa organização dos elementos químicos, de tal forma que essa tabela ela foi substituída por uma tabela moderna, que a gente chama de tabela atual, já a partir do século XX.
né? Um cara chamado Moseley, Henry Moseley, ele vai criar um outro modelo de tabela periódica, não mais organizado pela massa atômica, pelo aumento da massa atômica, pela sequência, né, aumentativa da massa atômica, mas agora pelo número atômico dos elementos químicos. Ou seja, os elementos químicos agora eram organizados de acordo com o crescimento do número de prótons de cada elemento químico. Ou seja, o que caracteriza agora o elemento químico vai ser o seu número atômico ou o seu número de prótons. Tá certo? Então, a gente vai ter lá no início da tabela periódica, no lado esquerdo, elementos químicos que vão ter número atômico menor, e à medida que você vai indo para a direita da tabela periódica, você vai tendo elementos químicos que vão ter números atômicos maiores. Tá certo? E aí se verificou que quando terminou-se de construir a tabela periódica, os elementos que ficavam nas colunas, que a gente chama de grupos ou famílias, eles tinham propriedades químicas semelhantes. Tá certo? Então essa primeira parte aí a gente vai dar uma paradinha aqui. Foi só um histórico da tabela periódica, de como ela foi construída. A partir da aula 2 agora a gente vai mostrar para vocês como é que a gente interpreta, como é que a gente analisa a tabela periódica. Ok?